Muito boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente, clientes da Araçá Investimento, amigos, pessoas que chegaram nessa live através de link no YouTube. Eu me chamo Guma, na verdade meu nome é Guilherme, mas todo mundo me conhece como Guma. E hoje eu vou receber aqui a ilustre presença do nosso amigo, do Daltoso, tá? Eu não vou falar o currículo do Daltoso aqui, porque senão vou consumir todo o tempo da live. Tá? O intuito aqui hoje é fazer um bate-papo leve sobre renda variável, desmistificar um pouco a renda variável, trazer esse universo tão legal de investimento para vocês, tá, pessoal? Daltoso, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, rapidinho, falar tudo que você já fez aí não só na Eleve Financial, mas de tudo que você já trabalhou e dar um briefing para a gente, por favor. Olá, Goma, boa noite a todos os clientes da Araçá que estão nos assistindo também. Bom, eu hoje sou o Head de Research aqui da Eleve Financial, né? Estou aqui desde 2018, mas tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei por muito tempo no Banco do Brasil. Eu fui criado aí no Oeste Paulista, também na região de Presidente Prudente, né? Minha família, meus pais ainda moram em Martinópolis. Sei o calor que é por aí, né? Mesmo em dias frios ainda, acho que ninguém tem saudades daquele calorão do verão. Muito frio aqui hoje, muito frio. Mas hoje, né, eu coordeno um time são mais de 30 profissionais, analistas de mercado, que olham desde renda variável, renda fixa, macro, fundos imobiliários. Então, meu trabalho hoje é coordenar essa equipe de análise em ações especificamente. São 20 profissionais, são analistas setorizados, né, olhando o dia a dia de diversos setores da Bolsa e acompanhando também as notícias e a dinâmica do mercado de ações. Muito legal, Daltoso. O Daltoso dispensa qualquer apresentação, a gente convidou ele aqui, ele prontamente aceitou, gentilmente está aqui com a gente. E vou começar uma sabatina pequena aqui para o Daltoso, né? Para quem nunca investiu em renda variável, Daltoso, quem nunca tocou em nenhum instrumento de renda variável, quem está ali no CDB, na poupança, está começando a investir, o que você acha que é o primeiro passo para a pessoa entender renda variável e começar a investir e ter um percentual da carteira ali na renda variável? O que a gente sempre fala para investir em renda variável, primeiro começar a entender, né, as empresas, obviamente, que você está comprando. Óbvio, renda variável com a queda dos juros da Selic recentemente, o brasileiro começou a entender que é uma opção de diversificação. Nós vimos ali a quantidade de CPFs cadastrados na B3, né, passar de 600 mil para 3 milhões e 600 ali em 2 anos praticamente, e a expectativa é que isso continue, né, na tendência de crescimento. Nós esperamos ver ali 15 milhões de CPFs nos próximos anos na B3, mas é importante, primeiro, né, você entenda o seu perfil de risco para alocar de maneira adequada ali uma parte do portfólio em renda variável, né, maior ou menor, de acordo com o grau ali de risco que cabe aí no seu perfil. E para investir em renda variável, a gente sempre fala, comece com opções mais palpáveis, né? Empresas que você conhece. Sei muita gente gosta não é só comprar Ambev e JBS, né, para o churrasco ali, mas comprar uma empresa, uma Renner, né, que você vai na loja, consegue visitar, Magazine Luiza ou As Bahia, né, Via Varejo, no caso, que você veja ali o movimento na loja, entenda ali a dinâmica de receita, né? Não dá, por exemplo, para iniciar com uma Vale, por melhor que seja o momento da Vale, a distribuição de dividendos, mas
depende de condições climáticas na Austrália, como está o preço do minério na China, é um pouco mais complexo, né? Então, sempre começar com empresas que são mais palpáveis, né? Que fazem parte do seu dia a dia ali, para que você entenda a dinâmica e vá aprendendo aos poucos ali a investir em renda variável. Mas acho que a crise, né, mostrou exatamente esse ponto, né? Muita gente olhando para a renda variável de uma outra forma do que via anteriormente. A queda da Selic no ano passado, tudo que aconteceu fez com que diversas pessoas buscassem, né, o risco, né, que a gente chama de risco calculado, né, que a gente tem que ter, a gente brinca aqui no escritório, né, que tem pessoas que não têm perfil para ter renda variável e tem pessoas que têm perfil, mas ainda tem esse medo, né, esse receio, né. E a gente fala dos diversos instrumentos que tem para renda variável, né. O pessoal pensa em renda variável, acha que é só ação. Na verdade, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem fundos de ações, né? A gente tem diversas formas de você investir em renda variável sem você ter que se expor naturalmente ao risco total, né? Lógico, tem pessoas que têm mais apetite para risco, outras menos, né? Mas a gente tenta sempre dosar isso com o cliente, né? A gente tenta colocar o sapato no tamanho do pé do cliente, tá? A gente costuma ter uma triagem aqui quando os clientes chegam, de fazer algumas perguntas naturais para ele, né? A primeira é como você reagiria se o seu patrimônio tivesse um decréscimo em determinado momento, né? Porque depois do Corona Crash, nós tivemos diversos clientes relatando que ali foi uma oportunidade da vida. Tá? Ali na questão do Corona Crash foi algo que ninguém imaginava, que acho que nenhum analista previu isso, nenhum analista conseguiu ver o impacto da zeragem dos fundos quânticos, ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo ali, né? Muitos gestores famosos de fundos falando que quando ocorreu a queda da bolsa ali em março de 2020, eles deram um passo para trás e falaram: agora ninguém opera, vamos parar para entender o que está acontecendo. Eu queria saber, com a sua experiência, para quem já passou crise do subprime, para quem já passou Joesley Day, Moro Day, greve dos caminhoneiros, estou falando de eventos recentes ainda. Como que o time encarou essa vinda da Bolsa dos 120 mil pontos ali em janeiro de 2020 para os 60 e tantos mil pontos ali em março, abril? Nós, mesmo com toda a experiência de mercado, né, e não só eu, o Rafi também tem mais de 10 anos aí de experiência no mercado, o Dato, né, do Dato Neto, que é o sócio fundador e estrategista-chefe da Eleven, comigo também estava aqui o ano passado, né, numa cogestão aí do time, a Daniela Betthauer, que hoje é diretora de RI da Via Varejo, também com décadas de experiência no mercado. Mesmo para nós, né, com muita experiência, foi uma situação diferente, né, dado o ineditismo ali de uma crise de saúde pública que afetou a economia, né? Em outras crises que você mencionou, era a crise financeira que afetava algum ou outro setor, ou questões políticas ali de greve dos caminhoneiros, mas nessa crise especificamente houve um choque de demanda, a demanda sumiu, né, com o isolamento social provocado ali pela pandemia, né? Então, houve ali essa questão do ineditismo ali da crise que trouxe uma maior dificuldade, né? O que a gente procurou fazer, nós temos contatos, obviamente, com todas as mais de 170 companhias que acompanhamos aqui, né, nesse time de analistas. Então, eles fazem contatos mensais ou trimestrais com todas as empresas. O que nós fizemos foi intensificar esses contatos, né? Então, toda semana, os analistas ligavam para todas as empresas do seu universo de cobertura para entender, naquele primeiro momento, né, o que eles estavam fazendo, as companhias estavam fazendo para proteger o seu caixa e num segundo momento, como elas estavam se adaptando àquele cenário adverso. Então, a gente buscou exatamente isso, né? A proteção do caixa e adaptabilidade ao cenário da crise. Muitos clientes nossos perguntaram também, durante a primeira quinzena de março, né, com a Bolsa
caindo ali 50%, circuit breakers quase diários ali. O que fazer, né? A gente falou exatamente o que você mencionou, Guma. Calma, espera, vamos esperar o sinal reverter e a gente vê o que faz. A partir do dia 20, quando a Bolsa começou a dar sinais de que tinha chegado ao fundo do poço, nós fomos ajustando as carteiras, os portfólios dos clientes para que tivesse uma exposição maior onde nós víamos exagero, né? Por exemplo, azul foi uma questão que nós identificamos muito bem, o exagero, via varejo, e para citar só algumas aqui, né? Mas acho que o importante disso tudo e que a crise, obviamente, trouxe um grande aprendizado, né? A gente vem falando aqui de que você precisa primeiro entender qual é o seu perfil. Como a Bolsa vinha de 2 anos de alta e uma quantidade crescente de pessoas chegando à Bolsa por conta dos juros baixos, o que nós vimos é muita gente alocando reserva de emergência, inclusive em renda variável, e viu em poucos dias o seu patrimônio reduzir pela metade, né? E bateu o desespero em muita gente que fez isso, esse tipo de movimento, né? E foi uma lição ali que doeu muito no bolso, né? Mas que depois, obviamente, conseguiu recuperar ajustando o tipo de portfólio. Então, é importante que você separe ali uma certa quantia, né? Não vá todo direcional para a bolsa, que Brasil a gente sabe que até o passado é incerto, né? Por isso a gente tem algumas opções de carteiras no exterior e outras recomendações para sair um pouco do risco do Brasil também. Então, o importante é que você não aloque 100% do seu patrimônio em renda variável aqui no Brasil, tem uma carteira diversificada para justamente ter um equilíbrio nesses momentos de maior volatilidade. A gente enxerga a renda variável, conforme eu falei, muito pelo prisma das ações, né? As empresas, como elas reagem e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco também sobre um outro instrumento de renda variável, que é os fundos imobiliários, né? Eles tiveram um boom muito grande ali em 2019, né? No final de 2019, começaram a sofrer em 2020 e, recentemente, 2 eventos eu interpreto que afetaram muito os fundos imobiliários. Não só as novas regras de tributação que estão sendo votadas, né? Mas a questão da possibilidade do short em fundo imobiliário, dos aluguéis. Eu acho que isso deu mais dinamismo para os fundos, isso trouxe os fundos para um preço mais justo. A gente via fundos imobiliários ali com preços exorbitantes, né? Como que você enxergou essas mudanças? Você viu isso de forma positiva? Como que a Eleven reagiu a essas 2 mudanças? Nós vemos isso de forma positiva, né? É um amadurecimento do mercado de fundos imobiliários, apesar desses efeitos recentes. O mercado de fundos imobiliários existe já há décadas, né? E há 10 anos atrás, por exemplo, os grandes veículos eram os fundos de agências bancárias, né? Que depois sofreram muito. Então, tem muita gente que já investiu em fundo imobiliário lá atrás, tem um certo receio hoje por conta desse histórico negativo. Mas você citou muito bem aí 2 exemplos que trouxeram um amadurecimento mesmo para o mercado, né? Diferente do mercado de ações especificamente, que é ditado ali por investidores institucionais, locais e internacionais, e a pessoa física tem ganhado cada vez mais relevância. No mercado de fundo imobiliário, 80% do volume vem de pessoas físicas, justamente porque é um produto ali que nós sempre dissemos, está isento de imposto de renda. Ele não é, né? Uma canetada pode mudar, que é exatamente o que está acontecendo, né? Então, pode ser que mude a regra tributária, tributo e dividendos, e esses veículos ali percam um pouco a atratividade. Então, por ser um mercado muito direcionado para a pessoa física, nós víamos, sim, certos exageros ali, como você colocou, né? E uma questão, acho que essa reforma tributária, provavelmente ela vai sofrer alterações, não vai seguir o texto que foi apresentado na última sexta-feira, mas
ela vai exatamente separar ali os bons dos maus produtos de fundos imobiliários, né? Porque muita gente olhava só dividend yield, né, o percentual de dividendo em relação à cota, e também não entendia o que tinha ali dentro daqueles fundos imobiliários, né? O nosso time de analistas aqui, nós temos uma dupla que olha especificamente fundos imobiliários. Eles olham ativo por ativo. Se no fundo de shoppings, qual é o shopping, região, perspectiva de crescimento? Então, nós olhamos todos os ativos dentro dos portfólios dos fundos imobiliários para entender a dinâmica e calcular ali qual seria, na nossa visão, o ganho de capital. Então, acho que a busca por ganho de capital em fundos imobiliários vai aumentar com essa tributação de dividendo e vai separar ali muitos produtos excelentes, né, que têm uma perspectiva boa de crescimento, de outros que, num primeiro momento, focaram numa distribuição de dividendo maior, mas não tem tanta expectativa de ganho de capital. A própria Eleven separa o portfólio dela de ganho de capital, né, para o portfólio de renda, né? Eu acho muito interessante isso. Outras casas, eles já mesclam um pouco, né? Eu gosto dessa divisão, porque pela própria abordagem que a gente tem com o cliente, né? Às vezes o cliente chega e fala para mim, olha, a gente quer uma carteira, chega com a esposa, geralmente, fala, olha, eu e minha esposa queremos uma carteira de dividendos, né? Então, a gente apresenta um material de dividendos. Olha, eu e minha esposa queremos uma renda mensal, mas a gente quer, entre ações e fundos imobiliários, a gente apresenta os dois portfólios. Eu acho que é legal porque a renda variável é como um terno, né? Ela se encaixa para cada pessoa de uma forma, né? Eu acredito que essa mística que tem por trás da renda variável, esse medo que existe hoje, se dá muito pelas histórias das pessoas que não se deram muito bem com ações, né? A gente, quando vai ver uma história, a gente pega ela, a gente pega, às vezes, o lado ruim dela e não vê tudo que o cara ganhou ali antes, né? Então, a gente separa também, hoje em dia, Daltoso, os dois tipos de clientes, os que passaram pelo Corona Crash e os que não passaram pelo Corona Crash. Eu tenho clientes hoje que entraram na Bolsa a 60 mil pontos, né? Então, eles estão um pouco mal acostumados dessa forma de acreditar que esse crescimento é ad eterno, né? A gente costuma dizer que a Bolsa sempre tem oportunidades. Ali em março do ano passado, ela deu um leque de oportunidades, né? E isso acabou fazendo com que pessoas físicas entrassem na Bolsa sem assessoria, sem um assessor de investimento, sem uma casa de análise, uma research boa, e eles ganharam dinheiro ali no momento porque estava tudo muito baixo, e agora que a Bolsa está quase 125 mil pontos aí, mais do que 125 mil pontos hoje, fechamos em 125.400, fizeram com que essas pessoas buscassem essa assessoria. Eu queria que você destacasse agora, Daltoso, a importância da gente ter um racional de investimento. Tá? Não só comprar um ativo pinçado, tá? Mas entender que uma carteira é como um time de futebol. Tá? A carteira ela precisa do zagueiro, ela precisa do goleiro, ela precisa de quem vai atacar. Eu queria que você falasse um pouco de como que é feita a montagem da carteira da Eleven, tá? da Access, que a gente utiliza aqui, e mostrasse para os nossos clientes toda a acurácia que vocês têm nisso. Tá ótimo. Primeiro, a questão do investimento de maneira isolada, né? Como você falou, muita gente entrou ali na crise e realmente ganhou muito dinheiro, né? Acabou mais do que dobrou aí de valor nesse período. Mas é muito importante você entender, né, o que você está comprando. Muitas vezes, para comprar um eletrodoméstico, um carro, um imóvel, você pesquisa preço, olha o produto em vários lugares e tudo mais. Hoje, pesquisas em internet. E, às vezes, uma ação, né, você recebe uma dica do vizinho, do amigo, porque falou que ganhou muito dinheiro naquela determinada ação. Você nem sabe o que a companhia faz e entra no home broker no celular e já sai comprando, né? E provavelmente você já está entrando no momento errado, né? Então, é importante você ter realmente essa análise. Não é porque eu, o Guma, estamos falando para comprar, é bom que você entenda o seu perfil, né? Como a gente estava comentando, existem perfis diferentes e cada perfil tem um estilo, né? Tem as carteiras, aqui nós temos a carteira Axis, tem outra carteira de BDRs, investimento exterior, tem outra carteira mais agressiva que é a Small Caps, né? Então a gente trabalha ali exatamente os portfólios, como o Guma falou, de
ganho de renda e de rendimento também em fundos imobiliários, né? Então, na montagem da carteira, como você falou, é como um time de futebol. Não dá para a seleção brasileira jogar com 11 Neymar em campo, né? Não, é exatamente isso, né? Você precisa ter ali um equilíbrio, olhando o cenário à frente, né? Quais são as perspectivas setoriais ali, qual a dinâmica macroeconômica, para onde está direcionando a economia, né, os recursos, o câmbio, todos esses fatores são levados em consideração. Por exemplo, né, se nós temos uma incerteza maior em relação à taxa de câmbio, nós buscamos equilibrar, assim, só dando um exemplo aqui, né, colocar Vale e Azul na carteira. Uma se beneficia com a alta do dólar, a outra com a queda, né? Então, a gente busca exatamente esse tipo de equilíbrio para trazer ali um portfólio que seja menos volátil ali, né? Não tão direcional num risco único, porque o trabalho do analista é justamente trabalhar com cenários possíveis, né? Nós fazemos todos os dias o nosso exercício de futurologia, testamos todos os dias as nossas teses também, com o que o mercado está precificando, qual a nossa visão, porque no longo prazo, principalmente bolsa de valores, o preço do Ibovespa ali vai acompanhar o crescimento de lucro das companhias que compõem o índice, né? Então, no longo prazo, se uma empresa não apresenta crescimento de lucro, e temos vários exemplos, um exemplo que eu gosto de dar é da Cielo, que era queridinha do mercado até pouco tempo atrás, com maior competição, ela viu o lucro cair de 4 bilhões para 600 milhões ali em pouco tempo, né? A ação saiu de 30 para 4, né? Que ela tá hoje. E então, se uma empresa começa a ter uma maior competição no seu mercado ou por questões específicas não apresentar crescimento de lucro, é melhor partir para outra opção. Então, é bom que você entenda ali onde está investindo o seu dinheiro, quais as perspectivas, e por isso a importância de ter ali, né, um relatório de um analista certificado, olhando para esse ativo, né, tendo conversas frequentes com os gestores daquela empresa e também uma assessoria de investimento que entenda o seu perfil ali e possa te recomendar, né, te direcionar para qual estratégia ali é mais adequada ao seu perfil. Você citou um exemplo bem legal, Cielo, né? A gente gosta muito de citar esse exemplo aqui, que o preço da ação é movido não só pelo lucro, mas pela expectativa de crescimento dele. As pessoas costumam chegar para mim, nessa queda recente que o varejo teve, a gente viu o Magazine Luiza sair de um pico de R$ 27,00 via 19, a gente viu uma Via Varejo que chegou a bater 22, movida um pouco também pelo aquele frenesi da pessoa física ali no ano passado, que viu ela saltar de 4 para 16 em 3 meses, né? E as pessoas falavam para mim, nossa, mas o lucro só cresce, os resultados são bons, eu não consigo entender por que a ação não sobe. Aí eu costumo dizer eu falo uma frase para todos os meus clientes: o mercado está sempre certo, a gente que está errado. O mercado, ele, assim como o câmbio, né? O câmbio ele está aí para humilhar os economistas e o mercado está aí para humilhar os analistas e as nossas próprias teses, né? Então, eu acredito que a gente tem que, na escolha de uma empresa, na escolha de uma ação, a gente não deve levar em consideração só o que a gente sente pela empresa. A gente tem que olhar números, a gente tem que seguir as casas de análise. E eu sempre ressalto isso aqui, Daltoso. Eu não gosto de comprar uma ação isoladamente. Tá? Eu não gosto, eu nunca recomendo para um cliente. Se o cliente liga e fala, olha, o que os analistas estão mandando comprar? Eu falo, olha, os analistas estão mandando comprar essa carteira de ações. Tá? Eu acho que é o que você falou, não dá para a gente ter 11 Neymares no time, não dá para eu ter uma carteira com beta muito agressivo, porque da mesma forma que ela sobe, ela desce, né? Então a gente tem essa experiência. Eu queria ressaltar um episódio bem legal de vocês esse ano, quando vocês colocaram PRIO na carteira, acho que você deve lembrar, mais do que ninguém deve lembrar disso.
A Prio ainda não havia desdobrado, tá, pessoal? Hoje a Prio fechou na casa dos 20 com 50. Na época, a Prio custava entre 65 e 62 reais, não vou me lembrar exatos, e saímos dela a R$ 77,78, um lucro excelente ali, né? Logo depois daquela aquisição de um novo campo de petróleo ali, depois de novembro, né? Como que um time, você falou que você tem um time que ele é separado setorialmente, né? Que eles são de setores. Como que um time faz essa escolha numa hora em que fala assim, ó, eu vou colocar uma ação de petróleo na carteira, eu vou colocar a Prio e não vou colocar a 3R Petróleo. Eu vou sair de Petrobras agora porque eu estou vendo um risco político de acontecer. Como que é tomada essa decisão? Como que é feito isso no ambiente das casas de análise? Aqui na Eleven, especificamente, né, nós temos um comitê de alocação que se reunia mensalmente agora com essa dinâmica, né? Isso aconteceu ano passado também, no primeiro semestre todo. Nós fazemos reuniões semanais ali desse comitê de alocação, que participamos eu, Dato, Rafi, o Alexandre, né, que é o estrategista de ações, e parte do time de ações ali, para debater as teses e alguns casos específicos, tá? Então, nesse comitê, o time macro apresenta ali a visão macroeconômica, né? Nós revisamos, por exemplo, recentemente, crescimento de PIB para o ano, Selic. Isso, obviamente, tem um componente de aceleração de crescimento no segundo semestre importante. Então, a gente, com essa informação, né, começa a trabalhar mais setores ligados à economia doméstica, trazer uma exposição maior nas carteiras nesse setor. O dólar, a gente acredita que ainda há um espaço para queda, né? Mas ele deve encerrar o ano em 5,20 por R$ 5,20, né? É uma variável para humilhar aí os economistas e analistas, mas nós estamos sempre revisitando as nossas projeções e, mais do que isso, né, entender qual é o valor intrínseco ali daquela companhia, né? Por isso, nosso time de analistas faz ali a projeção de 10 anos para todo o resultado, né, dessas companhias, projetando o fluxo de caixa, trazendo a valor presente, e numa lógica inversa também, né, entendendo o que o mercado está olhando ali, precificando naquela determinada ação, né? Então, com tudo isso, né, a gente seleciona os papéis para a carteira, mas mais do que isso, muitas vezes a gente poderia ter tirado o PetroRio bem antes, né, se nós entendêssemos que ela já estivesse no preço, ou não, ela já subiu aqui 20%, vamos realizar o lucro aqui e perderíamos ali um grande espaço. Então, mais do que a alocação em si, esse acompanhamento muito próximo e diário que o nosso time faz, e nessas discussões do comitê de alocação, a gente consegue ali mapear esses pontos de entrada e saída dos ativos, e na carteira Axis especificamente, né, a gente usa também muito do conhecimento do Rafi em análise técnica para identificar o momentum, né? E ali não é só olhar o gráfico, o Rafi olha, estuda muito a rotação dos setores ali, que nos ajuda exatamente na montagem ali dessas carteiras e na alocação dos ativos. Então, a gente usa uma mescla aqui também, né, que a gente chama de fusion, a junção das análises fundamentalista e técnica, né? E a Axis tem muito disso, de aproveitar um momento favorável de um setor ou de uma ação específica e conduzi-la ali, né, até onde entendemos que ela já esteja no preço. Então, muita gente questionou nesse início de ano por que não tinha materiais básicos, né, na carteira, que foi um dos destaques do semestre. A gente teve ali os em Minas em determinado momento, mas optamos por sair, por entender que a dinâmica seria um pouco diferente, mas o preço do minério extrapolou, né, o que nós tínhamos
projetado, principalmente com a demanda chinesa aquecida, tanto que o governo chinês agora ameaça intervir, né, porque acredita que há um movimento especulativo muito forte. Então, a gente está atento a todas essas dinâmicas de mercado, né, e revisitando as teses com uma frequência e debatendo isso nesse comitê de alocação que acontece todas as semanas. Legal, Daltoso. Daltoso, eu vou te fazer uma pergunta muito específica agora sobre o Corona Crash, tá? Eu vou falar um pouquinho desse período que foi muito marcante aqui no escritório. Nosso escritório tem um pouco mais de 2 anos e grande parte dos clientes passaram por esse período. E ali, quando a Bolsa chegou a 60 mil pontos, 69 mil pontos, a gente viu que se formou um colchão muito forte, né? Estímulos vindo por parte do Fed, o governo brasileiro também colocando aqui o Corona Voucher, né? A gente entendeu ali que era um momento que a Bolsa iria realmente explodir. A gente não sabia que ia ser tão rápido a recuperação, ninguém previa isso, né? Mas a gente fez uma reunião e entendeu que ali não havia tido uma destruição de valor, não havia tido uma guerra, era uma guerra, seria uma guerra biológica, né, contra o vírus, que a gente pode usar um termo bem chulo para falar, mas a gente entendeu ali, Daltoso, que seria um grande momento de capitanear na renda variável. Naquele momento que tudo aquilo aconteceu, a gente sentou, respirou, você contou da experiência de vocês aí também, que vocês sentaram, falaram, vamos esperar ver o que vai acontecer para a gente se posicionar. Quando você abriu o home broker ali, que você viu Via Varejo a R$4, você viu Vale a 45, você viu Petro a R$10, você viu Bradesco a 17. Qual que é o sentimento? Uma coisa muito particular. Qual que é o sentimento de quem trabalha com renda variável há tanto tempo e enxerga uma oportunidade tão grande em mercado? Você tem vontade de sair correndo e falar para todo mundo, pelo amor de Deus, vamos comprar a bolsa? Ou você ainda estava meio cauteloso por tudo que estava acontecendo? Não, a ideia foi exatamente essa, né? Por isso que porque o mercado estava precificando, Via Varejo é um exemplo, a Azul, que eu citei também é outro, o mercado estava precificando que ela ia quebrar em algum momento ali, né? E conversando semanalmente com o diretor financeiro dessas companhias, a Azul, por exemplo, ela começou a renegociar com os seus credores, né? Os lessores, são as empresas que fazem leasing ali das aeronaves, em janeiro, já vendo o que estava acontecendo na China, né? Então, ela já começou as conversas, se antecipou e muito ao Corona Crash ali, como você chamou, justamente prevendo o pior. E nós, conversando semanalmente com o diretor financeiro, eles nos passavam a situação do caixa, né? O caixa, a gente reduzindo a despesa aqui, óbvio, tiveram várias medidas ali de contenção por parte do governo, tanto na iniciativa privada quanto para os bancos também, que foram importantes. Nós não vimos nenhum banco quebrando, né, diferente de crises anteriores. O Banco Central tratou de dar liquidez para o sistema ali e agiu de maneira muito proativa e rápida. E mesmo as companhias, né, algumas medidas o não demita, de flexibilização dos contratos de trabalho, com a redução do salário por um determinado período, ou redução de impostos ali, ajudou muito essas companhias. Então, nós vimos, sim, várias empresas que passaram por esse exagero, que o mercado precificando uma quebra e que, conversando com essas empresas, elas mostraram a adaptabilidade a esse cenário. A Azul mesmo, né, cresceu significativamente a receita da Azul Cargo, né? Ela começou um boom do e-commerce, ela começou a transportar mercadorias aí pelo Brasil e tendo uma malha muito eficiente em termos regionais, né, com maior número de voos regionais, ela conseguiu ali, mesmo com 95% das aeronaves em solo, mostrar uma adaptabilidade muito boa. Mesma coisa via varejo, né, que você citou a R$4, e ela com 90% das lojas fechadas, ela conseguiu chegar a um patamar de 70% da receita do mesmo período do ano anterior, com venda em WhatsApp, a
a ordem era vender, né? Se um cliente chegasse, eu quero a cadeira do funcionário, vende a cadeira, arruma outra. A ordem era vender pelo WhatsApp, por qualquer mecanismo ali, e eles mostraram essa adaptabilidade. Então, o sentimento foi realmente de muita oportunidade, e mesmo pós-pandemia, né? No final do ano passado, a gente, num desses comitês, olhando o Embraer, por exemplo, a Embraer era R$ 7 lá, abaixo de 8. A Embraer é uma das únicas empresas brasileiras de alta tecnologia. Então, ela valendo menos do que Pets, por exemplo, em termos de valor de mercado na bolsa, a gente fala, não é possível, né? Tinha alguma coisa muito errada. Teve a questão da joint venture com a Boeing, que colaborou com a queda, né, no meio da crise, da maneira tumultuada que foi, mas não fazia sentido ela estar naquele valor de mercado naquele momento, né? Então, a gente buscou entender, e isso obviamente ficou mais evidente recentemente com a questão da joint venture, de um negócio que ninguém sabia que existia, avaliado em 2 bi de dólares, né, ali dentro. Então, essas assimetrias, né, que a gente vê nesse tipo de situação, né, na crise fica mais evidente, mas é o nosso trabalho diário, encontrar essas assimetrias aqui e recomendar, né, o que é para comprar, o que é para vender, dado esses exageros de mercado que acontecem eventualmente. Só esclarecendo para os nossos clientes, para os nossos amigos da Opera Doutos, a Embraer começou o ano valendo R$ 8, na casa dos R$ 8, R$ 9. Eu me lembro que em janeiro aqui a gente conversou, a gente tinha já recomendação de compra para a Embraer, muitos clientes aproveitaram essa recomendação. Hoje o ativo sobe mais de 110% no ano, fechou a mais de 18 hoje, se eu não me engano, né? O Tico pode confirmar para mim depois. Mais de R$ 18. Então, assim, a Bolsa ela dá diversas oportunidades. Tá? Não importa qual a pontuação da Bolsa, existem assimetrias. Acho que a palavra que a gente está buscando aqui, Daltoso, é assimetria. A gente busca não só o que está barato, mas o que vai ganhar momento, o que tem momento, né? E o que faz sentido para o cliente. Né? A gente temos clientes que não gostam de tanta volatilidade, que gostam de comprar empresas elétricas, empresas de saneamento, não buscam ganhos exponenciais, mas tem ali um dividendo que pinga, né, 2, 3 vezes ao ano, que gostam de ações de banco. Eu queria falar especificamente para você das ações de banco, dos bancos comerciais agora. Itaú e Bradesco. Como que você interpreta essa volta da Bolsa para o topo histórico e essas ações ainda estarem tão descontadas, segundo alguns analistas? Assim, nós temos um peso relativamente grande no setor financeiro e também Vale Petro, né, que já são aí mais da metade do peso do Ibovespa. Então, o que a gente viu, né, o setor de materiais básicos, várias siderúrgicas principalmente, numa subida muito forte, né, mas algumas e nos últimos 2 meses, uma rotação de setores ali, né? Em maio, especificamente, o setor de financeiro e de consumo mostrou ali um desempenho superior ao de materiais básicos. Em junho foi a vez do setor de petróleo, né? Porque, diferente das commodities metálicas, o preço do petróleo ainda está numa tendência de alta. Então, a gente tem visto com maior frequência essa rotação aí entre os setores. O setor financeiro, né, ainda está atrasado em relação ao Ibovespa. Nós viemos destacando desde o ano passado, né, que a nossa principal escolha no momento dos grandes, falando dos grandes bancos, é Bradesco, né, e é exatamente a única que no acumulado do ano apresenta uma variação positiva de cerca de 3%, né, contra 5,6% do Ibovespa, ainda abaixo do Ibovespa, mas a única que apresenta variação positiva, enquanto o Itaú tem queda de 4,8%, né, Santander mais de 6% de queda, e Banco do Brasil, com tudo o que aconteceu
de ingerência política, né? Mais de 15% de queda no acumulado do ano. Então, a gente vê um cenário ali de maior competição, obviamente, por parte das fintechs, Banco Inter, Nubank, C6, né, os três. A Inter fez um aumento de capital recentemente, o C6 também captou recursos do JP Morgan, né? O Nubank também, né, passou por uma rodada, inclusive, com Warren Buffett aí entrando no A capital. Anitta também, né? Entrando para o board. Hã? A Anitta A entrando. Anitta entrando no board, exatamente. Esse é Então, a um, esse é gente um vê, fato bem obviamente, curioso. Esse é um fato bem curioso. Desculpa te interromper, Daltoso. A gente vê quando uma personalidade fala de investimento, a gente vê o nosso redor se movimentar, né? No dia que a Anitta anunciou que estaria nesse board, né, que o Nubank fez essa parceria mais midiática do que pela própria questão de negócio, a gente recebeu muita ligação aqui perguntando sobre renda variável, perguntando sobre ações do próprio Nubank, né? Então a gente vê também um fenômeno agora, acho que você deve ver muito, de influencers que são de beleza, moda, vindo para esse mundo das finanças e sendo embaixadores de certas marcas, né? E a gente teve um questionamento de uma cliente aqui, que ela é mega fã da Anitta, ela me ligou nesse dia, ela falou assim, eu quero comprar as ações. Eu falei, olha, a gente não tem esse instrumento aqui ainda na B3, expliquei para ela, né? A gente tentou mostrar, mas a gente destaca isso, que como a renda variável ela vai se aproximando das pessoas de diversas formas, ela vai permeando os espaços que a gente vive, na internet, seja no bar, seja em algum lugar. A gente senta hoje num barzinho, a gente vê as pessoas mostrando smartphone um para o outro, ó, minhas ações renderam tanto, as minhas renderam tanto, por que você tem isso, por que você tem aquilo? Você segue tal pessoa. Então, pessoas de círculos diferentes envolvidas por esse mesmo assunto, né? Eu acho que isso está tirando um pouco o medo do brasileiro, né? Eu falo especificamente aqui um pouco do araçatubense, das pessoas de Marília, Promissão e da região toda aqui, de entender o que é renda variável, entender que aquilo está ao alcance dela, que aquilo é um instrumento positivo para a vida dela, né? A gente sempre brinca que não é a renda variável que vai te deixar rico, ela apimenta a sua carteira, ela dá um brilho, ela dá um charme para a sua carteira. Tá? Desculpa te interromper nisso, é porque você falou especificamente esse episódio do Nubank, né, que teve o Warren Buffett, a Anitta. Eu vou te fazer uma pergunta muito, muito mais específica ainda. Se você fosse recomendar um livro hoje para quem está começando a investir, que quer entender de renda variável, qual livro você recomendaria? aí para quem tá olhando bolsa, né, tem alguns Pode ser livros autor, tá? ali. Pode ser autor, não precisa ser um livro específico. O livro do Benjamin Graham, né, Investidor Inteligente, que fala exatamente, né, dessa formação de patrimônio ao longo do tempo. O Graham é um dos modelos, né, que o próprio Warren Buffett seguiu, né? Eu acho que o Investidor Inteligente ali, para quem está começando, do Benjamin Graham, né? É uma excelente leitura, né? Tem, óbvio, outros mais recentes ali. O Graham ele investia no crash de 29 na bolsa, né? Depois acabou perdendo parte do seu patrimônio, mas acho que é o guia ali para quem quer entrar e entender um pouco mais a dinâmica da bolsa. Vamos encaminhar agora, acho que a nossa live, um tema que eu acho muito legal, que são as perspectivas que a gente tem para o mercado brasileiro específico, tá? A gente vem aí de 4 dias, de 2 semanas de queda da bolsa, né? Uma correção, eu acredito que muito saudável e normal, né? A gente fez um ATH, aí, um topo histórico recentemente, nas últimas semanas, furamos a casa dos 130 mil pontos, fizemos 2 semanas agora de queda. Eu queria que você falasse mais especificamente do mercado brasileiro, Daltoso. Quais são as suas expectativas, perspectivas agora para esse resto de ano? A gente vê um câmbio aí, um câmbio depreciado agora, o dólar perdendo valor frente ao real.
Como que você enxerga a perspectiva do mercado acionário brasileiro nos próximos meses? Como eu mencionei, né, a gente acabou de revisar aqui a expectativa de um PIB maior, Selic maior também por conta da pressão inflacionária, né, com o aumento do consumo, mas a gente tem visto mundo afora, né, até os bancos centrais mais permissivos com uma maior inflação, dado o choque de demanda que nós sofremos no ano passado, e as economias apresentando um crescimento significativo, né? Vindo, obviamente, de uma base baixa, né? A pandemia, o Brasil, antes da pandemia, vinha num ritmo diferente de crescimento, era um dos únicos países que tinha uma perspectiva favorável ali, de crescimento, né? Mantendo o maior ritmo de crescimento da sua economia, enquanto o resto do mundo vinha numa tendência de desaceleração, mas a pandemia fez todo mundo dar um passo atrás, né? E agora, obviamente, numa dinâmica de cada uma das economias do mundo, né, crescendo em ritmos maior ou menor, de acordo com o ritmo de vacinação e outras variáveis, né? Mas a gente tem visto um maior apetite por consumo, dado a aceleração do processo de vacinação aqui no Brasil. Isso, obviamente, vai se refletir no crescimento maior do PIB, né? Exatamente como a gente revisou. Em novembro do ano passado, a gente divulgou o nosso alvo para o Ibovespa para esse ano em 138 mil pontos e reforçamos isso agora em abril, né? E tínhamos ali um cenário otimista, né? Com um avanço de reformas, um aumento de consumo mais efetivo de 151 mil pontos, né? Aqui nós fazemos dois tipos de análise para traçar o cenário com vários cenários, obviamente, mas para traçar esses cenários de Bovespa, de bolsa, né? Uma top-down, né, olhando do macro para o micro, e a outra bottom-up, ali, olhando o desempenho e o crescimento do lucro das companhias que compõem o Bovespa, né? Nesses dois, na junção desses dois, nós tínhamos os 138 mil pontos, mas ainda estamos exatamente nesse momento trabalhando na revisão dessa projeção por conta da revisão macro que fizemos, né? Mas olhando o bottom-up, considerando os preços-alvos dos nossos times de analistas, né, para cada papel do índice e o peso relativo ao Ibovespa, ele já está muito mais próximo de 150 mil pontos, que era o nosso cenário otimista anteriormente, do que dos 138. Então, a gente está trabalhando justamente nessa mescla ali, né, dessas duas análises distintas, né, para projetar um novo cenário base, né? Algumas casas já hoje, mesmo sobre a divulgação do Itaú, que falando de 152 mil pontos, várias casas revisando para cima, também 145, 148 mil pontos. Estamos justamente trabalhando nesse cenário, mas hoje nosso cenário base ali ainda é 138, mas está muito mais para o nosso cenário otimista ali de 151 mil pontos do que os 138 para o Ibovespa no final do ano. Muito legal, né? Perspectiva excelente. A gente viu várias BTG, XP, Bradesco, revisando, né, a pontuação do Ibovespa esse ano. A gente toma com base aqui muito a Eleven, né? A Eleven é a nossa referência aqui hoje de casa. Gostaria de falar até para os nossos clientes que a gente disponibiliza os relatórios de preço-alvo, de rotation de mercado. A gente tem a carteira BDR aqui também no escritório, além da carteira Axis, a carteira BDR. Recentemente, o time aí acertou em cheio com a Nike, né? A Nike subiu mais de 20% nos últimos 10 dias, 15%, se eu não me engano. Fizemos uma entrada de Nike ali a R$71, com o dólar ainda a 5,20, e hoje fechou a quase 78. A gente tem esses instrumentos aqui do Eleven também. A gente tem a carteira de fundos imobiliários, de FIIs, tá? Destacar isso para os clientes que estão aqui também, estão vendo a live. Eu vou te fazer uma pergunta agora um pouco mais espinhosa, tá? A gente está tolerando uma inflação mais alta,
a gente está tolerando um câmbio mais alto. Nós estamos vendo a taxa Selic subir gradativamente. A partir de que momento você acha que essa taxa atrapalha a Bolsa de Valores? Que ela deixa de ser um mecanismo de equilíbrio de monetário para ela atrapalhar o índice Bovespa? A partir dos 10% seria a pergunta. Eu espero nunca mais. Hã? Tem muito espaço ainda. Assim, a 6,5, né, que é a nossa estimativa de Selic para o final do ano, até 8 ali, que é a expectativa da curva futura ali para 10 anos, né? Algumas casas falando em 2 dígitos já, mas eu espero nunca mais ver Selic a 2 dígitos, porque exatamente inibe, né, o investimento, a diversificação de investimento, principalmente em renda variável, né? Porque existia um pouco CPFs na bolsa, porque você comprava até pouco tempo atrás, com a Selic a 14,25, né, você tinha títulos pré pagando 17% ao ano. Então, a relação risco-retorno ali era invertida, né? Você comprava um título público, que dá um risco praticamente zero, com uma taxa pré-determinada de 17% ao ano. Mas hoje, né, com a Selic a 4,25 agora, né, estava a 2 até pouco tempo atrás, a inflação beirando a 4, você investindo só em renda variável, né, pagando 100% do CDI, hoje a inflação está... O IPCA foi cerca de 8%, né, nos últimos 12 meses. Então, você está perdendo para a inflação. Então, você precisa, obviamente, diversificar para ter um ganho real ali por parte do seu patrimônio, né? Então, entendo que é saudável, né, uma relação risco-retorno ali entre renda fixa e variável, ver uma Selic ali até 8,5%, né? Acima de 10%, né, ou de 2 dígitos, como eu mencionei, já fica muito mais, óbvio, dependendo do patamar de inflação, né? Porque se a Selic está lá em 10%, 12%, é porque a inflação saiu do controle. Por isso que eu falo que eu espero nunca mais ver uma Selic de 2 dígitos e que o governo respeite, né, quem quer que seja, né, não vou entrar no mérito político aqui, quem quer que seja o governo, respeite o teto de gastos, né, todo o desafio fiscal ali que nós estamos vivenciando, né, com aumento de gastos por conta da pandemia, e isso traga ali um maior conforto até mesmo para o investidor, né, para o capital estrangeiro que entra, não o especulativo que entra e sai na bolsa, né, mas o investimento em infraestrutura e outras, energia, né, em outros segmentos da economia e não só no capital especulativo, né? Então, eu espero nunca mais ver Selic acima de 10%. Daltoso, eu não ia abrir perguntas aqui para os clientes, mas eu estou recebendo umas 3, 4 perguntas iguais aqui de clientes. As 3 perguntas parecidíssimas. As 3 pessoas perguntando para mim sobre câmbio. Perguntando, é hora de comprar dólar? Eu não vou pedir para você responder sim ou não, tá? Eu acho que não é esse o intuito. Mas eu quero entender de você o que você vê do dinamismo do dólar, o que você vê com um câmbio de 5,80 ali em abril, em meados de abril, para 4,96 agora, 5 e pouco, furando a casa dos R$ 5 hoje. Como que você vê a taxa de câmbio? Você acha que a equipe econômica do governo está tolerando um câmbio mais alto para fechar a conta? Como que você está interpretando o câmbio agora? Assim, o dólar, como você falou, né, iniciou o ano em 5,20, no primeiro trimestre fechou a 5,62 ali, né, 31 de março, agora voltando para os 4,97, né, que encerrou ontem o primeiro semestre do ano, mostra uma volatilidade maior, né, mas muitas vezes, e essa é uma frase que o Dato repete sempre, né, o dólar não é nosso, né? O dólar é americano. Então, dependendo das medidas que forem, o dólar se fortalece no mundo inteiro e todas as moedas sofrem, né? O que aconteceu aqui
é que o real, né, tinha pior performance ali até meados de março, né, início de abril, por conta de toda a confusão política. Como eu disse, no Brasil até o passado incerto, um condenado na justiça deixou de ser condenado e o governo tentando interferir nas estatais e toda aquela confusão naquele fevereiro, março ali, levou a essa dinâmica, mas o dólar passou a ganhar outro dinamismo frente às moedas globais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, né? Óbvio que depende do objetivo. Tem muita gente que tem o sonho de morar fora em algum momento ou investir lá fora, né? Acho que é um momento oportuno, como foi a nossa estimativa para o câmbio para o final do ano, é acima do patamar que ele está hoje. Então, sim, né? Respondendo a pergunta, interessante dolarizar parte do seu patrimônio, né? Até citando um grande gestor brasileiro, né, Luiz Stuhlberger, perguntaram se ele fazia algum tipo de especulação com dólar e tudo mais. Pô, especulação é investir em real, né, que é uma moeda muito volátil, né? O dólar é moeda global ali. Então, é exatamente isso, né? Dependendo do objetivo, é sempre interessante, né? Caso você tenha algum sonho de morar fora ou algum compromisso futuro aí em outras moedas, é sempre importante ir comprando aos poucos ali, mas eu entendo que o momento é sim oportuno dada a queda recente, né? A gente ainda vê muita incerteza no cenário político-econômico brasileiro e o dólar ali, a economia americana tem mostrado uma pujança aí de crescimento muito forte. A gente está se encaminhando já aqui para o final da live, Daltus, mas eu vou colocar mais uma pergunta para te colocar na berlinda. Vamos ver o que você pensa, tá? Uma outra cliente nossa muito querida, tá? Pediu para não falar o nome dela, mas já mando um beijo para ela aqui. Ela está fazendo uma pergunta muito específica a respeito da reforma tributária. Ela quer saber se o governo, se você acredita que o governo tem fôlego para aprovar essa reforma tributária, mesmo com o que está acontecendo da CPI da Covid, do desgaste de toda a equipe ministerial frente ao público. Como que você vê esse momento para o governo aprovar essa reforma tributária? Assim, naquele cenário de 138 mil pontos, nós não contávamos com a aprovação nem da reforma tributária, nem administrativa esse ano. E, obviamente, 2022 é ano eleitoral, né, que a dinâmica é completamente diferente. Mas, na nossa opinião, né, o governo, obviamente, fez abriu mão de muitas coisas. A gente vê essa dinâmica, inclusive, no Banco do Brasil, a aproximação do Centrão ali, exatamente para trabalhar a aprovação dessas propostas, né? A proposta, reforma tributária, eu acredito que elevaram a régua ali justamente para poder fazer algum tipo de concessão, mas tributação de dividendos é inevitável que aconteça, como eu falei lá no início, né? O fundo imobiliário, outros ativos estão isentos, né? Não vão ser isentos para sempre. O Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que não tributa dividendos, gera uma ineficiência ali em distribuição de renda também, porque famílias multimilionárias usam ali de artefatos, né, de pessoa jurídica para distribuição de dividendos ali para pessoa física e pagam menos impostos do que classe média, por exemplo. Então, é um assunto, né, que está dado, vai ser tributado em algum momento. Se 20% como proposto, 15%, 10%, eu não sei ainda, acho que é exatamente isso que vai ser ajustado, tá? Mas eu entendo que, com essa movimentação recente, a aproximação do Centrão, o governo tem, sim, forças de aprovar, né? A CPI foi criada exatamente para fazer
esse barulho que ela tem feito. E é uma questão importante aqui. Muita gente fala em value invest, né? Eu citei o Graham, o Warren Buffett aqui, que naquela história, né, de compre um ativo hoje que você sabe que em 20 anos ele vai estar existindo e competitivo ainda. Isso, obviamente, funciona em economias maduras como nos Estados Unidos, né? Que tem dois partidos. Lá você sabe que ou é um democrata ou um republicano que vai ser presidente na próxima eleição. Aqui eu não faço a menor ideia quem vai estar sentado na cadeira de presidente no dia 1º de janeiro de 23. Hoje, né? Eu não faço a menor ideia. Pode ser Lula, Bolsonaro, terceira via, sei lá. Então, não dá para você projetar, né, no mais longo prazo ali, o que vai acontecer com a economia brasileira. Por isso que a gente está revisitando as teses diariamente aqui, né? Mas acredito sim, né, voltando à pergunta, que há espaço aí para uma aprovação da reforma no Congresso. Daltoso, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui na live hoje, por ter prontamente aceitado o convite. É uma honra poder bater esse papo com você, mostrar para todos os nossos clientes todas as opcionalidades da Eleven e da Araçá Investimento. A Eleven é parceira, pessoal, da Araçá Investimento desde a nossa criação. A gente tem aqui a Eleven como um guia. Todo domingo com o Rafi a gente assiste, comenta no nosso grupo. Gostaria que todos vocês assistissem também, que é muito legal. A gente tem material da Eleven disponível para vocês, tá? Tanto carteiras de ações, carteiras de dividendo, BDR, relatórios de empresas individuais. A Eleven cobre hoje mais de 170 empresas, Daltoso, que você falou? Exato, 174. Mais de 174 empresas, tá? Cobre com uma maestria e com uma acurácia gigantesca. E eu gostaria que você fizesse sua despedida aqui, Daltoso, falasse o que você mais gostou do nosso papo de hoje e já vamos marcar um próximo papo também para falar de renda variável. Com certeza, né? Acho que obrigado aí pelo convite, Guma, obrigado a todos que estão nos assistindo. Acho que é sempre bom, né, levar informação para quem está buscando entender um pouco mais de mercado. Acho que é isso que a gente se propôs a fazer aqui. Podemos marcar, obviamente, uma próxima, falar de setores específicos, de papéis específicos, né, da dinâmica de algumas ações. Acho que é muito válido também, né? Até mesmo entrar em mais detalhes da carteira Axis, por que de determinado papel está ali ou outro. Então, obrigado aí pelo espaço e só convidar para a próxima que estaremos aqui. Pessoal, vou pedir para vocês que estão assistindo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, segue o nosso Instagram, Araçá Investimentos, segue a gente também no YouTube, tá? Ativa o sininho lá, por favor, que vai vir muito conteúdo legal para vocês. Daltoso, muito obrigado, papo super legal, e obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado.